Olá, querido, olá, querida, boa noite, Igreja Linda do Senhor Jesus. Um prazer mais uma vez estar aqui com você para a gente refletir um pouco na palavra de Deus a respeito do momento que nós vivemos e da necessidade de cuidado que nós temos. Eu quero mais uma vez convidar você a fazer a sua inscrição aqui no canal Igreja Batista Jardim Silvana. A sua inscrição é muito importante para que a gente possa dar sequência e continuarmos fazendo então esse trabalho que nós temos iniciado, atendendo a necessidade das pessoas em suas casas. Hoje eu queria refletir contigo na Palavra de Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 22. Mas antes de lermos, eu queria pensar contigo primeiro uma ilustração para que nós possamos entrar no texto. Veja, queridos, conta a história que um rei precisava trocar o condutor da sua carruagem. Ele precisou de um novo condutor e anunciou no seu reino para que as pessoas pudessem se candidatar, e 3 homens se candidataram. O primeiro homem, muito habilidoso na condução dos cavalos, ele pegou a carruagem do rei e partiu no percurso que foi proposto, e ao final do percurso havia um abismo, e quando aproximou-se do abismo ele fez uma manobra muito rápida, uma curva muito rápida, saindo mesmo daquela situação de perigo e retornando ao local da condução. E aí o rei o observou e pediu que o segundo condutor pudesse conduzir a carruagem. E aquele segundo condutor, então, pegou a carruagem, fez o mesmo percurso, e indo em direção ao abismo, ele ainda mais ousado e ainda tão hábil quanto o primeiro, ele passou ainda mais próximo do abismo, poderia-se até perceber uma das rodas até dando uma certa levantada, como quem estivesse inclinando, contudo nada aconteceu, o homem passou por aquele perigo e retornou para o ponto inicial, para a observação do rei, para que o terceiro homem pudesse também fazer o seu teste. O terceiro homem, então, pegou a carruagem real e, pelo mesmo percurso, seguiu com os cavalos mais lentamente. E quando aproximou-se daquela região, que era o final do percurso onde havia o abismo, ele passou distante do abismo e retornou para o ponto inicial. Chegando ali, os homens comentaram entre si, até riram do terceiro homem, porque esse, ao invés de tentar arriscar a sorte próximo ao abismo, ele preferiu passar distante. Quando o rei, então, surpreendeu a todos, tendo escolhido o terceiro homem para ser o condutor da carruagem. Quando indagaram o rei a respeito do motivo, aquele rei informou o seguinte: aquele que vai conduzir a carruagem real precisa lembrar que dentro dela há alguém muito importante, que é o rei que está naquela carruagem. E se esse que está conduzindo a carruagem conduzir, por mais hábil que ele seja, passando próximo aos perigos, ele está pondo em risco também o rei do reino. Por isso, o terceiro foi escolhido, porque prudentemente ele pôde conduzir, evitando o perigo, fugindo daquela situação e retornando em segurança para o local, e esse então foi escolhido pelo rei. Querido, eu queria parafrasear, eu queria comparar aqui a história que nós acabamos de ouvir também com o texto bíblico, que tem uma recomendação parecida para nós em um tempo em que nós devemos ter cuidados. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, ele vai trazer para a gente um pedido que o apóstolo Paulo faz aos crentes de Tessalônica naquele tempo. Um versículo muito curto e muito fácil de ser decorado, que diz: abstende-vos de toda forma de mal. Abstende-vos de toda forma de mal. E eu, até para verificar se havia alguma grande variação desse texto, procurei em outras versões da Bíblia, para que eu pudesse ter aqui um comparativo. E busquei então outras versões bíblicas. E olha, veja o que eu encontrei. As versões Almeida, Revista Corrigida 2009. Almeida Corrigida da versão fiel e Almeida Revisada de 69 dizem: abstende-vos de toda a aparência do mal. A versão Almeida Revisada e Atualizada de 1993 diz: abstende-vos de toda forma do mal, que é essa que nós acabamos de ler. A versão da Bíblia, a Nova Almeida Atualizada de 2017 diz: abstenham-se de toda forma do mal. A Bíblia, na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer: evitem todo tipo de mal. E a nova versão transformadora, ela vai dizer: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Veja, queridos, o apóstolo Paulo,
ele está conduzindo a Igreja de Cristo em vários lugares, como sendo ele apóstolo de Cristo e plantando a igreja em muitos lugares. E ao chegar a Tessalônica, ele dá muitas recomendações aos crentes que ali estão, né? E veja, já falamos sobre isso em outros vídeos, aqueles crentes sofriam perseguições, ameaças de morte, e por mais ousados que eles fossem, Paulo deixa uma recomendação: abstenham-se, mantenham-se afastados de toda forma do mal. Queridos, escuto muitas pessoas banalizando o momento que nós estamos vivendo, dizendo que o que nós estamos vendo agora é algo pequeno demais para o tamanho daquilo que estão fazendo. Houve um vídeo que está circulando nas redes sociais em que um determinado homem diz que estão usando um canhão para matar um mosquito, né? Ou seja, o mosquito vai morrer, mas o estrago será grande. Queridos, não quero entrar no mérito, né, do esforço, do tamanho da arma que estão usando para combater o mal que hoje assola o mundo, chamado Covid-19, né, o coronavírus. Contudo, eu prefiro obedecer à palavra de Deus. Se nós não conhecemos, se nós não somos os cientistas, os médicos, se nós não estamos lá no olho do furacão, nos pontos onde as pessoas estão morrendo, e hoje conta-se no Brasil 241 mortos até esse momento, né? Estamos aqui no dia 1º de abril, são exatamente 20 horas e 33 minutos. As notícias mais atuais nos falam de 241 mortos no Brasil. Contudo, temos 3.700 mortos aproximadamente nos Estados Unidos, temos 12.000 mortos na Itália, ou seja, ainda que nós não sejamos no olho do furacão, onde as coisas estão acontecendo muito intensamente, e nós não somos formados nessa matéria, eu fico com a recomendação da palavra de Deus. E a recomendação de Paulo aos crentes é: afastem-se, mantenham-se afastados de toda a aparência do mal. Querido, imagine que você mora numa região conflagrada, onde existem muitos riscos, né, por causa da violência. E você sabe que num determinado ponto existem muitos assaltos acontecendo. Se você tem esse conhecimento, você tem duas coisas a fazer. Você pode tentar Deus, sabendo que ali existe aquele mal, e passar ali indisplicentemente, sem tomar os devidos cuidados, ou você pode evitar passar por ali. Se você sabe que ali tem um risco que é real, que está acontecendo, porque está muito noticiado, se você passar e não for assaltado, ok, que bom. Vamos até dizer que Deus guardou, né? Que ótimo. Contudo, se você passar e for assaltado, não podemos pôr a culpa em Deus, porque Ele já deixou essa recomendação aos crentes. Apartem-se, afastem-se, evitem, mantenham-se afastados de toda a aparência do mal. Da mesma forma, isso se aplica à nossa história. Aquele bom condutor de carruagem, sabendo que havia um perigo evidente à sua frente, ele passou longe dele e foi contratado pelo rei. Hoje, querido, você é muito importante para Deus. Deus precisa muito que você preserve a sua vida, que você preserve a sua saúde, que você preserve a saúde das pessoas que você ama, dos jovens, dos idosos, principalmente dos idosos. 90% dos casos de óbito que ocorreram até agora no Brasil retratam pessoas acima de 60 anos de idade. Então, evitem, apartem-se de toda a aparência do mal. Usem os métodos que estão sendo ensinados para se prevenir. Isso vale para a Covid-19, isso vale para as áreas conflagradas, isso vale para os lugares de perigo, isso vale para tudo na nossa vida. Se você é casado e você sabe que há um risco ao seu casamento quando você tem uma determinada prática, um determinado hábito, fuja disso e o seu casamento vai ser muito abençoado. Se você tem um filho e esse filho ele precisa da sua atenção, mas você nunca pode, e você sabe que isso é um risco para o seu filho, sabendo que ele pode ser influenciado por outras pessoas que podem levá-lo a cometer ou até viver situações ruins, aparte-se disso, aproxime-se do seu filho, aparte-se da distância. Ou seja, para tudo na nossa vida, essa palavra é muito bem aplicada, e o meu desejo é que você possa passar por essa situação toda preservando-se
Quem vai usar as armas para combater essa ou aquela medida pública que vai ser adotada, deixe as autoridades decidirem. Apenas siga a orientação da palavra de Deus. Seja muito feliz. Deus possa usar a sua prudência, a sua sabedoria para trazer dias de felicidade e alegria para você e para todas as pessoas que estão próximas a você. Tá bom, querido? Desejo do meu coração que o Senhor guarde a sua vida, guarde a sua casa e que te preserve em vida e em saúde por muitos longos anos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique em paz e que o Senhor guarde a sua casa.